Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Hoje nós vamos falar sobre como você amadurecer a sua forma de falar. Eu já perdi muita coisa na vida, não sei se você já passou por isso. Eu já perdi muita coisa na vida por não saber falar. Muita gente perde oportunidade, fecha a porta, perde relacionamentos, machuca pessoas, não alcança o que quer porque não sabe falar. Falar é uma habilidade que muda completamente o jogo da tua história. Você imagina que uma das coisas que diferencia nós como seres humanos dos animais é a capacidade de pensar e falar. Se você não sabe pensar direito, não sabe organizar seus pensamentos e não sabe falar, que é fruto da organização de pensamentos, então você está agindo como um animal irracional. Nosso privilégio de sermos humanos é poder organizar pensamentos e falar melhor. Nós precisamos usar isso a nosso favor. Primeira coisa que eu quero que você anote, papel e caneta na mão, é que se você não pensa melhor, você não fala melhor. Anote, se você não pensa melhor, você não fala melhor. Então você precisa aprender a pensar. Uma das coisas que mais te ajuda a pensar é a leitura. Quando você lê bastante, inclusive posso aproveitar aqui para te indicar a leitura do livro Especialista em Pessoas, né? Estou aqui sempre reforçando com meus alunos a importância de devorar esse livro. É um manual de instrução. Quando você lê, você melhora a forma de pensar, porque a leitura tem essa capacidade, tem essa função de melhorar a sua forma de pensar. Quando você melhora a sua forma de pensar, você automaticamente, sendo intencional, começa a melhorar a sua forma de falar também. Existem várias pesquisas, eu quero ler a pesquisa número 1 aqui. Project Management Institute identificou que 64% das empresas do Brasil têm uma profunda falha de comunicação. 64% das empresas, dos negócios, têm uma profunda falha de comunicação. Pesquisa número 2 que eu quero citar para vocês. De acordo com o levantamento realizado em 2022, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, citou que 70% das empresas, que para 70% das empresas, nenhuma tarefa referente à comunicação interna é mais desafiadora do que engajar os seus gestores como comunicadores. Ou seja, pegar os líderes e transformá-los em comunicadores. Tem gente que, porque acha que é muito bom com número, não precisa aprender a se expressar. Tem gente que acha que porque tem ideias brilhantes, não precisa aprender a se expressar. Tem gente que acha que conhece tudo da Bíblia, não precisa aprender a se expressar. Mas para prestar atenção. Homens como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, todos esses caras que mudaram o ritmo dos negócios nos últimos anos, eles se transformaram em excelentes comunicadores. Warren Buffett é um senhorzinho investidor, ele nem precisava aparecer, mas se transformou num grande comunicador. Não tem jeito. A comunicação, o poder da fala, interfere no sucesso, nos negócios e em tudo que você faz. Então hoje você precisa tomar uma decisão. Você imagina se Jesus fosse o amor em pessoa, a paz que excede todo entendimento, o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, viesse à terra e não soubesse falar direito. Não soubesse contar história, não soubesse se comunicar. Aprenda a falar! Provérbios 12:18, na versão NVI, diz assim: há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios, a comunicação dos sábios, traz cura. Vou repetir. Há palavras que ferem como uma espada, mas a boca dos sábios, a língua dos sábios, a comunicação dos sábios traz cura. Ou seja, feridas ou cura vêm pelas palavras que você fala. Quando eu entendi isso aqui, quando eu entendi que a boca fala do que o coração está cheio, é por isso que eu comecei dizendo que pensamentos bons, pensamentos corretos, uma boa forma de pensar vai gerar uma boa forma de falar. Lembra que eu te ensinei isso logo no início? É isso, porque a boca só vai falar do que o coração está cheio. Então você precisa... O que é o coração? Não é o músculo, é a sua forma de pensar, é a sua mentalidade, é a sua consciência, né? O seu coração é a sua mente. Então quando você não tem bons pensamentos, geralmente você não fala bem. Então você precisa cuidar
com o que entra na sua mente, isso é sendo criterioso com o que você vê e com o que você escuta. Se você é criterioso com o que vê e escuta, você melhora muito a qualidade dos pensamentos. E aí você, consequentemente, sendo intencional, é claro, você melhora a sua qualidade do que fala. Provérbios 18, 21, olha só, gente. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que ama se comunicar bem, usar o poder da boca para o bem, vai comer desse fruto. Porque a morte e a vida estão no poder do que você fala. Olha que coisa interessante, gente. A morte e a vida estão no poder do que você fala. Será que você está usando bem a sua boca? Será que você escolhe bem suas palavras? Será que você já entendeu que a forma que você se comunica revela quem é você? Às vezes tem gente que fala assim, fulano acha que eu sou cheio de marra, acha que eu sou orgulhosa, acha que eu sou orgulhoso, acha que eu sou não sei, mas não sou isso. Mas se ele está achando, você está falando de um jeito que parece ser. Suas palavras revelam quem é você. Você pode achar que é a melhor pessoa do mundo, são suas palavras que mostram para os outros quem é você. Vamos lá. Quando a gente vai amadurecendo, existem palavras que não são mais repetidas. Depois que você amadurece, existem palavras que você não repete mais. Tem gente que tinha mania de usar a boca para amaldiçoar. Que desgraça essa vida! Esse garoto, esse moleque não presta, falando do próprio filho. Depois que você amadurece, depois que a sabedoria entra no teu coração, existem palavras, existem frases, existem formas de falar que você já não admite mais que saiam da sua boca. Tá entendendo o que eu tô falando? Papai, você pode, por favor, me dar um Nescau? Ou seja, um adulto não fala assim. O adulto não fala assim porque o adulto amadureceu o suficiente para saber que falar assim é coisa de criança. Mas tem muito adulto falando como criança na discussão, falando como criança no casamento, falando como criança na vida profissional, falando como criança na vida financeira. Não, eu não quero ganhar dinheiro não, porque vai que eu me perco. Eu não quero. Tá cheio de vontade de ganhar dinheiro, mas fala, não quero não. Na verdade, ele não pode. Aí tá falando que não quer para se proteger emocionalmente. Chega de falar como criança. O apóstolo Paulo nos ensina, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas agora que eu sou um homem, eu só falo as coisas de homem. Chegou a hora de você escolher como vai falar, porque como você fala define para os outros quem você é. Lembre-se de uma coisa, para quem está anotando. Quem não domina suas emoções será dominado por elas e perderá o controle das palavras. Você só controla o que diz se controla as emoções que guiam as palavras. Por isso que muita gente no momento da raiva, do ódio, com sentimento de vingança, fala coisas que nunca falaria, depois se arrepende. Olha, você precisa entender sobre a capacidade de falar para você negociar coisas que têm a ver com o teu futuro e com os teus sonhos. A capacidade de falar gera na outra pessoa o sentimento de permissão ou de negatividade. Ou deixo ou não deixo. É de acordo com o que você fala, como você fala e a hora que você fala. Você tem que ter maturidade para saber isso. É por isso que primeiro organize seus pensamentos, melhore seus pensamentos. Depois, busque a maturidade. Terceiro, seja intencional com as palavras. Seja intencional com as palavras. Não dá para negociar a intencionalidade. Então, bons pensamentos, maturidade e intencionalidade. Bons pensamentos, maturidade e intencionalidade. Vamos anotar? Vamos lá. Quero que você anote. 1. Bons pensamentos. Quem não pensa bem, não fala bem. Quem não pensa bem, não fala bem. 2. Maturidade. Maturidade é fruto da sabedoria. Você precisa buscar essa sabedoria para ter maturidade, para escolher as palavras. 3. Intencionalidade. Intencionalidade. O que é isso? Ser intencional na colocação das palavras, no momento, na hora que você vai falar e como você vai falar, com que tom de voz você vai falar. Isso tudo é ser intencional. É muito difícil você melhorar seus pensamentos, adquirir maturidade, ser intencional e não ter um sucesso na comunicação e isso gerar resultados financeiros, profissionais, espirituais, emocionais, sentimentais, familiares para você. Seus relacionamentos serão afetados positivamente. Tudo melhora quando você escolhe melhor as palavras, quando você tem sabedoria para colocar as palavras, quando você sabe o momento de dizer e de calar, porque silêncio também é comunicação.
Vou te passar um exercício poderoso agora. Exercício para melhorar sua comunicação. Anote aí, número 1 desse exercício. Faça uma lista de 5 pessoas que você é obrigado a se comunicar diariamente. Por exemplo, você mora ainda com seus pais, bota lá pai, mãe. Você ainda vai para a escola? Professor, professora. Não, já não sou mais, moro mais com meus pais, estou casado. Com quem você tem que se comunicar diariamente? Esposo, esposa, filho, meu vizinho que eu vejo todo dia, aquele irmão da igreja que eu vejo sempre. 5 pessoas, pelo menos, que você obrigatoriamente se comunica todos os dias. Fez essa lista? Agora, você vai enviar uma mensagem, ponto número 2 do exercício, vai enviar uma mensagem, pode ser de WhatsApp para ela, falando o seguinte, olha, eu estou tentando melhorar minha forma de comunicar e eu queria saber qual o conselho que você me daria. Porque você me conhece, eu falo contigo todo dia. Você tem algum conselho para me dar? Porque às vezes você fala muito rápido e a pessoa fala, isso aqui que é que quando você fala muito rápido, você fala muito afobado. Ou então ó, você fala de uma forma que eu não entendo bem o que você está querendo dizer. Você fala muito assim, ilustrativamente, eu não consigo pegar o que você está querendo dizer. Cada um vai poder te dar um conselho, uma direção para você anotar o que precisa melhorar. E ponto número 3, analise as respostas que você vai receber, né? E veja se existe algum ponto em comum nas respostas. Então, olha só, você anota 5 pessoas que você precisa se comunicar e vai perguntar para essas 5. Quem sabe as 5 não respondem a mesma coisa, aí você vai ver, caramba, realmente eu tenho um problema aqui para resolver. Agora, o que eu quero te ensinar são as 3 regras básicas e infalíveis para você melhorar a sua forma de comunicar. Pensa aí nas pessoas que marcaram os últimos séculos. Martin Luther King Jr., excelente comunicador. Nelson Mandela, excelente comunicador. Vai dando exemplos aí, pessoal, vocês que entendem tudo de história, pessoas que marcaram os últimos séculos, os últimos tempos. Barack Obama, ainda está vivo. Ó, quem marcou negativamente a ponto de o nome dele não poder mais ser citado com qualquer tipo de honra ou alegria? Hitler. Com toda a maldade, ele só conseguiu fazer a maldade que fez por causa que era um bom comunicador. Ele conseguiu convencer as pessoas pelo poder da palavra. Então, para o bem ou para o mal, a comunicação vai determinar o teu futuro. Papel e caneta na mão, quero começar com as 3 regras básicas da comunicação. Regra número 1, o que eu falo. Regra número 2, como eu falo. Regra número 3, com quem eu falo. Por exemplo, quando você vai falar com seus pais, as palavras que você usa e a forma que você fala, o como você fala, é diferente quando você fala com seus amigos da escola. Não é? É diferente. Quando você vai falar com o teu patrão, com o teu chefe, você que já está trabalhando, né, que você que é colaborador em algum lugar, é totalmente diferente da forma como você fala com o teu colega do trabalho. Porque com quem você fala determina muito a adaptação da linguagem. Mas não é engraçado isso, esse negócio de o que falar, como falar e com quem falar? Não é importante? É tão básico, como eu falei, são 3 regras básicas. Já que isso é tão básico, mas você não está fazendo, meu filho. Mas minha filha, você não está colocando em prática e talvez isso esteja atrapalhando tudo. É básico, mas você não está fazendo. Então, a forma como eu falo com alguém, às vezes não vai ser a mesma forma que eu falo com outro alguém, por causa da patente, da posição, da idade, do que essa pessoa representa para mim, etc, etc, etc. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, a raiva, mas a palavra dura levanta a ira das pessoas. Olha o que ele diz aqui no capítulo 15, versículo 1. Que a resposta branda, a resposta macia, a resposta tranquila, a resposta de paz, ela desvia o furor, desvia a ira. Tá? O cara está nervoso, está te xingando e fala, poxa, irmão, verdade. Perdoa aí, foi a forma que eu... A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura levanta a ira, suscita a contenda. Quer briga? Fala duramente. Quer paz? Fale de forma branda. Aqui, ó, é o como falar. Lembra que a regra básica é o que, como, com quem. Olha, você pode acabar com um problema ou prolongar essa situação difícil de acordo com a resposta que você dá. Se você pensa no que fala, você vai falar melhor. Então você pode acabar com um problema imediatamente quando ele surge, de acordo com a forma que você fala, ou você pode prolongar esse problema. Quem vai perder energia é você, quem vai perder dinheiro é você, quem vai perder noite de sono é você, quem vai se desgastar emocionalmente é você. Não vale a pena prolongar problemas. Palavras foram dadas a nós para que possamos pacificar. Outra coisa,
Geralmente a palavra dura está ligada a uma emoção que foi dominada, te dominou na hora que você estava falando. Por que você fala duramente? Não é porque você é mal educado às vezes, tem gente que é mal educada mesmo, mas às vezes não é por má educação. Às vezes é porque a pessoa está dominada por uma emoção que gerou aquela palavra dura. Ou seja, emoções determinam palavras. Emoções determinam palavras. Quer falar bem? Cuida das tuas emoções. Não deixa a raiva, a vingança, o ódio, a comparação, a inveja, os ciúmes doentios dominarem você, porque suas palavras vão refletir as suas emoções. Suas palavras vão refletir suas emoções. Gente, isso é muito sério. Não dá para brincar com isso, gente. Nós precisamos melhorar a forma que falamos. Outra coisa interessante, o como você fala pode fazer as pessoas acharem que você é uma coisa que não é. O como você fala, ou seja, o jeito, a forma que você fala, pode fazer as pessoas acharem, por exemplo, que você é orgulhoso, que você é altivo, que você é cheio de marra, e você às vezes nem é, mas foi a forma que você falou. Dependendo de como a pessoa fala, ela pode criar uma situação terrível dentro do ambiente que ela convive. Vou repetir para você gravar. Dependendo de como a pessoa fala, ela cria um ambiente terrível onde ela convive. Ou seja, ambientes podem ser influenciados pelas palavras declaradas. Ambientes podem mudar para melhor ou para pior de acordo com as palavras usadas, como você usou essas palavras. Então eu quero te dar 3 dicas agora para você melhorar a sua comunicação. 3 dicas para as pessoas começarem a te respeitar pelo que você fala. Primeiro, antes de falar, aprenda a ouvir o que as pessoas estão dizendo. Nada faz a pessoa se sentir mais importante perto de você quando você para ouvi-la. Sua mulher está contando como foi o dia, pode não estar te interessando, você pode ter coisas mais interessantes para contar para ela, apenas fique em silêncio, porque silêncio também é comunicação, e abra os ouvidos. Escute com atenção. Comunicação exige contato visual. Ouvir atentamente exige contato visual. Não pegue mais nada na mão para fazer, não se distrai com mais nada, apenas escute. Nos negócios, a mesma regra. A pessoa com quem você quer fazer negócio está falando, escuta. Contato visual e ouvidos abertos e boca fechada. Agora, olha o conselho 2, a dica 2 que eu quero te dar. Seja claro no que você quer falar. Comunicação clara, gente. É isso que traz sucesso, é isso que traz resultado. Fale pouco e fale certeiro. Repete comigo, fale pouco. Fale pouco. Mas fale certeiro. Mas fale certeiro. Ou seja, fala no coração, assim, direto. Amanhã 7 horas. Sem enrolação, não fica contando muita história. Gente, a gente está num mundo muito corrido. Não dá para ficar mandando áudio de 5 minutos. Fala o que você quer de forma educada e direta. Terceiro, aperfeiçoe a linguagem corporal. Linguagem corporal, que é como o seu jeito se move, como o seu corpo se move durante a fala, a linguagem corporal define mais do que as palavras. Então não adianta você estar falando bem e teu corpo está negando tudo que você está falando. Use gestos adequados com as palavras que você está usando. Tenha postura confiante de acordo com as palavras que você está usando. Faça contato visual para reforçar o poder das palavras que você está usando. Ou seja, a tua linguagem corporal precisa reforçar, reafirmar as palavras que estão saindo da sua boca. Isso é muito bom, velho. Então eu quero te passar uma tarefa para você melhorar a sua comunicação, tá? A primeira tarefa é: escute a partir de hoje, durante 15 minutos, bons comunicadores. Então eu sei que sua vida é muito corrida, a minha também, mas todo dia eu faço exercício. Vai na internet, o YouTube aí, gratuito. Pega excelentes comunicadores, escolhe assim, 3, 4, 5 comunicadores excelentes. Escuta essas pessoas por 15 minutos. Mas dessa vez você não vai prestar atenção no conteúdo, você vai prestar atenção em como ele fala e como ele gesticula quando fala. Esse exercício vai te ajudar, através da modelagem, a entender onde você erra como comunicador. Onde você erra como comunicador. Agora, eu preciso te lembrar que existem muitos perigos na vida quando você não sabe se comunicar. Muita gente perdeu grandes oportunidades de negócio ou perdeu relacionamentos porque não soube como falar. Você precisa ser corajoso, corajosa, intencional
para aprender a falar direito. Porque depois que você fala direito, seus resultados mudam para sempre. A forma como você se comporta quando fala é o que mais pesa na saída de emprego, mostra uma pesquisa da School of Life. Em parceria com Robert Half, eles mostraram que comportamento inadequado no falar pode custar o seu emprego. 60,47% dos líderes que já demitiram alguém tinha algo a ver com comportamento inadequado ou com fala errada. Por exemplo, você está conversando com o teu líder na corporação que você serve, a forma como você o responde, ele pode interpretar como questionamento agressivo ou como soberba sua e te mandar embora. E às vezes nem era isso, às vezes você só não estava num dia bem, não estava mal nesse dia e do jeito que você falou. Ou seja, gente, comunicação não é só o que você fala não, é o que a outra pessoa entende. Vamos anotar isso? Comunicação não é só o que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Então, tua forma de falar pode fechar muitas portas para você. Muitas portas. Deixa eu te falar uma coisa. A forma como você fala define o seu futuro. Mas a forma como você fala te expõe para as pessoas que vão te procurar mais tarde para abrir portas que você jamais teria. 3 formas de amadurecer sua comunicação. Primeiro, entendimento. Você precisa entender que isso é prioridade na sua vida. Se você não entender, você não vai se conscientizar da forma errada que você fala. Segunda coisa, autoconhecimento. Então, primeiro, entendimento. Entender que você precisa mudar, se conscientizar do que você está errando. Segundo é o autoconhecimento, que é você aprender os seus pontos fracos, aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim, no que você precisa mudar, no que você precisa apenas potencializar porque você já faz bem. Eu pego o que eu sou ruim, isso aqui, cara, eu falo rápido, isso aqui eu corto palavra e começo a melhorar. Autoconhecimento. E terceiro, muito importante, autocontrole, que a Bíblia chama de domínio próprio. Uma comunicação madura, uma forma de falar com maturidade exige autocontrole. Nem tudo que você pensa você pode falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Ter autocontrole, saber que essa palavra não é para agora, esse tipo de palavra pode ofender. Nós precisamos ter o autocontrole. Isso aqui vai resolver tanta coisa na sua vida, gente, mas tanta coisa. Olha, Mateus 15, de 21 a 28, conta uma história que expressa o que eu quero lhe ensinar hoje. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saiu das cercanias, ou seja, de lugares que estavam perto ali, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, primeira coisa, além de para você se comunicar bem, uma das coisas que você precisa ter é coragem. Porque para você ter uma comunicação que dá certo, você tem que falar com a pessoa certa. Ela usa a linguagem corporal para provar o que ela estava falando era verdade. Ela se humilha, ela deita no chão, adora Jesus e fala: Senhor, me socorre. Jesus já tinha ficado em silêncio, Jesus já tinha falado que não poderia fazer nada porque ela não era de Israel, e ela agora apela não só para as palavras, mas para a linguagem corporal. Lembre-se que linguagem corporal vale mais do que palavras às vezes. Então Jesus lhe disse: olha, menina, ó moça, não é bom eu pegar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Aí Jesus pegou pesado aqui. Sabe o que Jesus está falando? Eu não posso pegar a comida que eu dou para os judeus, para os filhos, e jogar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorra. Muitas de nós não teríamos autocontrole para escutar uma frase dessa e ficar calado ou responder melhor ainda. A gente simplesmente começaria a discutir. Lembre-se, você perde o futuro por causa do que fala. Quando você quer discutir porque perdeu o controle, perdeu. Olha o que essa mulher disse. Sim, Senhor, eu entendo, mas também os cachorrinhos precisam comer das migalhas que caem da mesa dos senhores. Jesus então olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Ela usa as palavras certas, ela usa a linguagem corporal certa para tocar no coração de quem poderia resolver. Então isso aqui ensina muita coisa para a gente. Ó. Não adianta você usar a palavra certa, a linguagem corporal certa e falar com quem não resolve. Essa combinação de palavras certas e comportamento certo, linguagem corporal certa, só serve se você já descobriu quem pode resolver. Senão você vai na pessoa errada.
O como você fala não só define o que acontece com você, mas define também o fim que você queria. Por exemplo, o como essa mulher falou não só determinou que Jesus a atendesse, mas determinou a cura da filha, o fim que ela queria. É por isso que você tem que pensar em como fala, porque às vezes não se trata só de você, se trata das pessoas que dependem de você, do fim que você espera para você, para a tua família, para os teus negócios. Aprenda a falar. Vou continuar insistindo. Aprenda a falar. Ó, até o insensato, Provérbios 17, 28. Até o insensato, até o tolo, ou seja, até aquela pessoa que não é sábia, se passa por sábio quando fica calado. E quem contém a língua parece que tem discernimento. A Bíblia está explicando o seguinte, ó. Você ainda não desenvolveu sabedoria? Você ainda não tem conhecimento? Você ainda não sabe fazer nada, mas caiu numa roda de gente estratégica, não sabe como está ali? Só fica calado. Porque até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E quem contém a sua língua, demonstra que tem discernimento. Silêncio também é comunicação. Vamos para as tarefas. Por favor, para quem está anotando. O que você fala normalmente une ou separa você das pessoas? Primeira pergunta que você vai anotar para responder em casa. Para responder quando você tiver um tempinho aí. Aquilo que você fala, a forma que você fala, o jeito que você fala, as palavras que você usa, une ou separa as pessoas de você? Boa pergunta essa, hein? Segundo, você costuma atrair opositores por causa da sua forma de falar? Você costuma atrair opositores por causa da sua forma de falar? Aí, claro, para se proteger emocionalmente, você diz, essa pessoa é invejosa, só está me perseguindo porque não entendeu. Mas a pergunta é, seja claro na resposta. Seja clara na resposta. Você atrai inimigos, você atrai opositores pela sua forma de falar? As suas desculpas do porquê isso acontece, você deixa de lado, só responde essa pergunta. Tem algum problema que você está hoje por causa do que falou no passado? Boa! Tem algum problema que você está hoje, no presente, por causa do que falou no passado? Você erra mais, última pergunta, você erra mais no que fala ou na linguagem corporal? Você erra mais nas palavras ou na linguagem corporal? Anote aí. Existem decisões na sua comunicação, na sua forma de falar, na sua forma de se expressar, que aceleram o teu futuro. A gente pode dar 1000 exemplos bíblicos, milenares, de pessoas que pela forma de falar conseguiram alcançar grandes coisas. O ser humano precisa fazer a parte dele conforme a vontade de Deus. O ser humano precisa fazer a sua parte conforme a vontade de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, mas não é de qualquer jeito, é conforme a vontade de Deus. Então, comunicar-se melhor vai evitar que casamentos acabem. Papel e caneta, vamos anotar. A comunicação, linguagem corporal e a linguagem falada, tá? Vai evitar que casamentos acabem. Casamentos acabam por causa de linguagem corporal ou se fortalecem por linguagem corporal. Casamentos acabam por palavras ou se fortalecem por causa de palavras. Amizades e alianças são destruídas por causa de palavras ou se eternizam por causa de palavras. Parcerias empresariais, sociedades, negócios são desfeitos por causa de palavras ou linguagem corporal e negócios andam por causa de palavras. Se fortalecem por causa de palavras. Pessoas se tornam felizes ou infelizes de acordo com suas palavras. Gente, aprenda a falar. A mensagem de hoje é: aprenda a falar. Aprenda a falar. Não tem outro caminho. Provérbios capítulo 18, versículo 7 diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são um laço para a sua alma. Alma são seus sentimentos, suas emoções, sua consciência. A boca de quem não tem sabedoria, ou seja, a boca do tolo, é a sua própria destruição. Quem não tem sabedoria se autodestrói pelo que fala. Repete comigo. Quem não tem sabedoria, se autodestrói pelo que fala. Está escrito. Você se autodestrói pelo que fala. Aprenda a falar. Aprenda a falar com teu pai e com a tua mãe. Aprenda a falar com teu marido, aprenda a falar com a tua esposa, aprenda a falar com teus amigos. Com cada pessoa você precisa se comunicar de forma diferente, porque eles não representam a mesma coisa para você. Eu não posso falar com meu pai, que é uma autoridade espiritual na minha vida, um homem a quem eu devo honra, um homem que me ensinou tudo que eu sei, da mesma forma que eu falo com um amiguinho.
Eu preciso aprender a falar de acordo com quem eu estou falando, aonde eu estou falando, quando eu estou falando, de que forma eu estou falando. Aprenda a falar, tenha sabedoria nas palavras e você vai ver sua vida deslanchando a partir de hoje. Para você começar a partir de agora a trabalhar para que suas palavras sejam melhores, porque palavras melhores, futuro melhor. Vamos lá, palavras melhores, futuro melhor. Quanto mais você aprender a usar as palavras, mais você garante o seu futuro. Então, entenda o poder das palavras. Seja mais dócil no falar, independentemente da dureza da decisão. Tem gente que acha que por ter que ser duro numa decisão, tem que também ser ignorante no que fala. Não, eu aprendi, infelizmente eu aprendi, tá? Gente, só para lembrar que eu não sou perfeito não, tá? Eu tô dando essa aula aqui. Quantas vezes eu já errei? Porque eu tinha que tomar uma decisão dura e fui duro no falar também. Você não precisa ser duro no falar, você só precisa ser duro na decisão. Mas no falar você pode ser dócil. Aliás, a Bíblia diz que, acha esse versículo aí, ó, que está vindo na minha cabeça. Aquele que é dócil no falar terá como amigo o rei. O que ama a pureza de coração e é dócil, gracioso no falar, terá como amigo o rei, ou seja, a pessoa mais poderosa da sua cidade, do teu país. Bom coração e graciosidade no falar, temperança no falar, vai te dar conexões estratégicas. Se você quer ser uma pessoa madura no que fala, isso aqui é importante. Quer ser uma pessoa madura no que fala? Ande com pessoas maduras no que falam. Adolescente adora, mesmo um adolescente cristão criado na fé, ele adora às vezes experimentar palavrões. Sabe por quê? Porque anda com pessoas às vezes na escola, às vezes na rua, que fala palavrão e ele acha que aquilo é legal. E você que é um adulto, tá andando com quem para aprender como falar? Tá em que roda para aprender como falar? Tá na roda do palavrão, na roda da imoralidade, só fala besteira, só fala de coisas de pornografia, coisas de quê? Você tá nessa roda ou você tá na roda de gente que está projetando o futuro, quem teme a Deus, quem está protegendo o casamento? As suas rodas, as suas companhias definem o que você fala. Porque o ser humano aprende consciente ou inconscientemente por modelagem, com quem convive. Eu vou orar para que Deus coloque as pessoas certas no teu caminho. Porque você precisa aprender a falar, precisa aprender a se expressar de uma forma que realmente dê resultado. Então, se você acredita nisso, fecha os teus olhos. Se você pode, vamos nos preparar para a nossa oração. Se você quer que alguém participe dessa oração agora, porque você fala, cara, essa mensagem é para o fulano, é para a cicraninha. Pega agora o link, manda para essa pessoa. Fala, assiste essa oração, assiste a aula toda e assiste a oração com o Tiago, porque está chegando a hora de nós fortalecermos a nossa fé para falarmos da forma certa, para nos expressarmos da forma certa. Então, se você pode, fecha teus olhos comigo. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos diante de Ti e confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Ensina-nos a falar, ensina-nos a nos expressar até corporalmente, que Tu possa, Senhor, conduzir toda a nossa vida, porque nós queremos ser melhores. Não queremos estar no mesmo nível que estamos. Não queremos, Senhor, estar, Senhor, nas mesmas rodas que estamos. Queremos, Senhor, através dessa semana que aprendemos como falar, como nos expressarmos, Senhor, queremos passar para o próximo nível, mas sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos da Tua orientação, nós precisamos da Tua iluminação para o nosso caminho. Fala conosco, nos ajuda, nos orienta, coloca as pessoas certas no nosso caminho e ajuda-nos, Senhor, a falarmos melhor, nos expressarmos melhor. Te pedimos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém.